Derramei café aqui, cara. Fui ensaiar a entrada batendo assim. Pra falar que esse é um dos vídeos mais importantes do canal sobre fundo imobiliário. Presta atenção então, porque eu até manchei meu livrinho. Hoje vai acontecer o desdobramento das cotas do CPTS11, Capitania Investimentos, um dos fundos imobiliários de papéis aí que eu gosto bastante. Você vai entender o porquê que eu gosto desse fundo e o porquê que esse vídeo tem que ser encaminhado para todos os investidores. Atualmente a gente tem um fundo base 10 muito famoso, que é o MXRF11, inclusive ele serve de conteúdo para muito youtuber aí que quer fazer algumas views, né? E ó, presta atenção, provavelmente o MXRF11 agora encontrou um competidor à altura. Para você que está iniciando no mundo dos investimentos, pega o seu papel e caneta, porque você vai aprender alguns dados aqui hoje. Você vai aprender primeiramente o que é um desdobramento. Isso é um evento corporativo de fundos imobiliários que podem acontecer conforme o tempo vai passando, tá? Então presta atenção, porque eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza que quem tem CPTS11, quem dormiu com as cotas do CPTS11, se não está na comunidade de membros, vai ficar com essa dúvida. E quem tá lá já tá tranquilo com o que vai acontecer. Inclusive vocês da comunidade, fala aí se vocês já sabem o que é o desdobramento, se o apoio lá na comunidade é bom ou não, beleza? O pessoal ficar sabendo, né? Olha só. Aqui no dia 4 de setembro de 2023, a Capitania lançou esse fato relevante. Quem dormir com o CPTS11 do dia 25 para o dia 26 vai ter as suas cotas desdobradas. Você não vai perder nenhum patrimônio, você não vai perder nada de dinheiro, mas as suas cotas vão sair de R$ 85 para 8,5. Então vamos ver aqui quanto que está custando o CPTS11 hoje. No caso, quanto que ele fechou ontem. Ó, inclusive aqui quando você digita agora já aparece, né, que tá 8,50, uma desvalorização aí de 90%. E aqui a maioria das pessoas desinformadas e leigas vai ficar com dúvida. Por quê? O fundo imobiliário dormiu valendo R$ 85,60 e amanheceu valendo R$ 8,56. O que aconteceu? 90% de queda? Não. O que aconteceu foi um evento corporativo bem conhecido, já legislado. Ele chama desdobramento. E o fundo imobiliário ele pode fazer isso, né, para poder aumentar a liquidez do fundo imobiliário, tá? E aqui, ó, colocou o desdobramento de 1 para 10. Então todo mundo que tinha uma cota vai ficar com 10 cotas. Então presta atenção pra gente finalizar isso aqui e passar para o que realmente importa, que é o que você tem que fazer agora, MXRF11 ou CPTS. Se você tinha uma cota que valia R$ 85,60, você agora vai ter 10 cotas que vale R$ 8,56. Qual que é o seu valor? 10 vezes 8,56 é o mesmo de lá, tá? Você não vai perder nenhum patrimônio, você só vai, né, desdobrar suas cotas, vai ter maior número de cotas, mas o patrimônio vai ser o mesmo. E se antes ele distribuía aqui, ó, 80 centavos por cota, agora ele vai distribuir 8 centavos por cota, porque dividiu por 10, tá? Então, é um evento corporativo para aumentar a liquidez. E aí você vai ver a estratégia do gestor, né, que tá nas entrelinhas aí, para poder ganhar patrimônio líquido dentro desse fundo. Então a gente vai comparar agora o MXRF11 e o CPTS11, porque agora o CPTS11 custando R$ 8,56, muita gente que não tinha condições de comprar ele por R$ 85, agora vai ter. E aí, meu parceiro, a gente precisa passar por esses 3 pontos aqui, ó. Por que os investidores até o momento preferem o MXRF11? Qual que é o fundo que está maior no mercado e qual que é o mais velho? E qual desses dois fundos tem maior chance de valorização de cota, não só de pagamento de dividendos, mas de valorização de cotas. A gente vai passar por tudo isso e eu anotei aqui os pontos principais de cada um dos fundos, tá? Então é extremamente importante que você fique até o final do vídeo e mande suas dúvidas. Ó, os dois são fundos de papéis e os dois têm gestão ativa. Então nesse quesito os dois estão do mesmo jeito, né? Só que quando a gente pega aqui número de cotistas, a gente tem uma grande diferença entre o MXRF11 e o CPTS11. Olha só o CPTS11, 231 mil, enquanto o MXRF11, 953 mil. A cada 3 investidores de fundos imobiliários, pelo menos um tem MXRF11, pelo menos um, né? Fica 1,3 ali, não tem como quebrar uma pessoa em um terço, né? Mas a cada 3 pessoas, pelo menos um vai ter um MXRF11. Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Realmente o MXRF11 ele é o maior fundo imobiliário, né? O maior fundo imobiliário de todos em número de cotas. Agora, em valor patrimonial, né? Que é o dinheiro que o fundo tem. Será que ele é o maior? Olha só o valor patrimonial do CPTS11, 300 milhões mais alto do que o MXRF11. Cotas emitidas do CPTS11 tá 31 milhões, né, mas vai pular agora para 310 milhões. Então vai ficar com mais cotas emitidas do que o MXRF11. Ai, até tomar um cafezinho depois desses espirros aí. Derramou mesmo, ó, o cafezão aqui, ó. Bom, pelo menos fica com cheirinho de café, é bom demais, tá louco. Então vamos pro relatório gerencial, que é agora que realmente o vídeo fica interessante, né?
Quem gosta só de notícia, acabou o vídeo por aqui. Agora você vai entender realmente o que é o plano do gestor do CPTS11, o que ele quer e como que o MXRF11 vai reagir a isso, né? Porque querendo ou não, dentro da bolsa de valores existe competição, né? O MXRF11, ó, ele fez o seu início em 2012, ele é um dos fundos mais velhos da bolsa. Só que tem muita gente que acha que o CPTS11 não é tão velho assim, ó. Ele tá lá guerreando, entregando bons resultados desde 2014. Então eu vou passar aqui, cara, pelo relatório gerencial dos dois fundos e eu quero que você preste atenção na organização do relatório, como que as informações são organizadas e sequenciadas, sumarizadas, o quanto o gestor conversa com você nos dois relatórios, porque eu não quero te impor a minha opinião, eu quero que você tire a sua opinião. Inclusive baixe esses relatórios gerenciais aí, já te ensinei você a fazer isso, né? Tá aqui, ó, um vídeo do Vino 11 onde eu faço isso na prática. Você pode fazer isso depois, eu te ensino a analisar um relatório gerencial, que eu vou passar rapidão para você ver as principais características do MXRF11, as principais do CPTS11. Mas presta atenção em como o relatório é construído, porque isso é de extrema importância para quem está começando. Se você tem um relatório gerencial difícil de ler, um relatório gerencial que não traz informações que você quer, você tem que ficar catando, minerando informação, cara, isso não é bom para quem tá começando, né? Na verdade. E agora, como você tem duas boas opções, duas ótimas opções, né? O MXRF11, que antes só tinha aí o VGHF11 para, né, lutar ali, agora tem também o CPTS11. Então vamos lá. Olha só, vamos primeiro aqui no MXRF11, tá? Destacamos mais uma vez o elevado crescimento de cotistas de base no fundo, né? Ele tá falando aqui que ele adquiriu mais novos cotistas e atualmente é o maior FII, né, do Brasil. Ele fez a 8ª emissão de cotas do fundo, então isso aqui é muito importante, né? O fundo fez uma nova emissão e realmente, eu tenho que admitir aqui, ó, o MXRF11, ele fez um bom trabalho nessa emissão. O fundo imobiliário, ele tem que distribuir, presta atenção nisso aqui, ó, o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% de tudo que ele lucra. 5% fica ali de caixa, né? Só que com 5%, cara, não consegue aumentar o patrimônio líquido do fundo. Como que você vai aumentar o patrimônio líquido? O seu patrimônio líquido se sobra só 5% todos os meses. E a aquisição de um novo CRI, uma aquisição de um novo prédio é muito cara. Não tem jeito. Então, como que os fundos imobiliários fazem para poder adquirir novos fundos imobiliários, novos CRIs, novos prédios? Como que eles fazem? Ou eles se alavancam, isso aqui é muito importante você entender, ou eles emitem uma nova cota. Quando a dívida tá barata, é melhor você alavancar, pegar a dívida. Ah, o juro tá baixo? Pega a dívida, mais barato do que fazer uma emissão, porque a emissão dilui os cotistas. Quando a dívida está cara, você emite novas cotas, capta o dinheiro e aumenta o patrimônio do fundo, beleza? Ó, isso aqui é informação importante, tá? Isso aqui não é, presta atenção, não é qualquer um que fala isso aqui não. Vai assistir os outros vídeos de fundo imobiliário que o pessoal faz aí. E nessa última emissão de cotas do MXRF11 aqui, ó, parabéns, quitaram dívidas e adquiriram novos CRIs sem deixar o dinheiro parado por muito tempo. Emitiu, ganhou dinheiro, pegou o dinheiro, captou esse dinheiro, quitou dívida e comprou novo recurso. Pronto, é isso que a gente precisa de um fundo imobiliário. É isso que a gente quer de um gestor. Não deixar o nosso dinheiro parado, investir bem o nosso fundo imobiliário e nunca deixar dívida. Ou se deixar dívida, que sejam dívidas conscientes, dívidas boas, né? A gente quer realmente ficar alavancado. Se você tem a oportunidade de pegar 300 mil reais hoje e vai pagar daqui a 10 anos 310 mil, não é bom? Pô, eu pegaria os 300 mil reais hoje, qualquer tipo de investimento que eu fizer nessa situação, eu iria ganhar muito dinheiro, né? Então, se o fundo imobiliário consegue fazer boas dívidas, é ótimo, tá? 80% do patrimônio do fundo está alocados em CRIs, ou seja, é um fundo de papel, né? E 20% em permutas financeiras. Não vou explicar o que é permuta agora, porque a gente precisa avançar aqui. E olha só, isso aqui, ó. O fundo encerrou o mês com alavancagem compromissada de CRIs de 3,12% do patrimônio. Anota isso aí, 3,12%, que eu vou te mostrar depois do CPTS11, você precisa saber, né? Então, 3,12%. Muito boa essa alavancagem, muito boa, muito baixinha, né? Ele usou a emissão de cotas para poder quitar. Vamos passar aqui que eu já deixei selecionado, que eu preciso falar com vocês sobre o rendimento do fundo comparado com o NTNB, né? Que é a inflação. Olha só, o rendimento do fundo aqui, ó, valor patrimonial da cota mais os rendimentos. Lembra, sempre reinvestir os dividendos é muito importante, principalmente fundos imobiliários que pagam dividendos todo mês. 95% do lucro é distribuído. Se você não vai investir nesse fundo imobiliário, tem que ser em outro. Você tem que reinvestir o seu patrimônio, tá? Olha só, o valor patrimonial da cota, sem reinvestir os dividendos e reinvestindo os dividendos, olha lá para onde pula. Ainda assim perdeu um pouquinho ali, né, para renda fixa, mas mesmo assim é um fundo imobiliário que está entregando bons resultados, né, mais alto do que o IFIX. Ó, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, ficou em 15 e ele ficou em 17,49. Então é um rendimento assim
Aqui a gente consegue perceber, né, quais são as dívidas desse fundo. A maior parte das dívidas, ó, tá alocada em IPCA, IPCA 7,48, né, aí ganhou um pouquinho com marcação de mercado, tá 7,66, 52%, né, do fundo tá nisso aí. Então presta atenção agora que tá acontecendo aí uma diminuição, uma deflação, acontecendo diminuição da inflação, né, coisas raras que acontecem aqui no Brasil, mas tá acontecendo. Esses fundos imobiliários de crise vinculados, indexados a IPCA, vai sofrer um pouquinho, né, normal. E o CDI aqui, ó, que é 30% do book, tá com a taxa de 2,69. Então são CRIs bons, né? Não são CRIs ruins, não. Tá indexado a uma boa taxa. Ele tem ainda um pouquinho da carteira dele em fundos imobiliários, ó. 16% da sua carteira em fundos imobiliários. Por que, Léo, que os fundos de papel compram fundos imobiliários? Por quê? O fundo de papel ele é sensível, ele é juros, né? Ele não tem uma proteção gigantesca como tem o fundo de tijolo. O fundo de tijolo ele oscila também igual o fundo de papel? Oscila também, só que ele tem uma proteção contra a inflação muito maior do que a proteção dos CRIs. Só que ele tem uma proteção muito maior, né? Pelo menos eu gosto muito mais de investir em fundo de tijolo do que fundo de papel. Então, esses fundos de papel, eles adquirem também fundos imobiliários na sua carteira para proteger um pouco a sua carteira. Para quando agora, nesse momento em que a taxa Selic está caindo, IPCA caindo, CDI caindo, ele tem lá fundos na sua carteira que vão valorizar e vai conferir ganho de capital. É por isso que eles colocam fundos imobiliários na sua carteira, tá? E aqui você consegue ver os fundos imobiliários que estão na carteira do MXRF11, né? Não tem assim uma concentração muito grande, na verdade tem, né? Esse SPVJ aqui tá 21%. Mas não é lá aquelas coisas também, sem problema nenhum. Aí que ele falou sobre os CRIs que ele adquiriu. Esse aqui é a duration, né? Então eu anotei aqui para vocês as principais coisas que o MXRF11 tem de bom, né? Ele saiu bem na emissão, fez uma emissão, e quando o fundo imobiliário sai bem na emissão, isso é um ponto muito positivo para os cotistas, porque você sente segurança no gestor, tem uma baixa alavancagem, aquisição e diversificação do seu portfólio. Com essa nova emissão ele diversificou ainda mais o seu portfólio e tem uma duration muito boa, né? A duration é o período de encerramento desses CRIs, de contratos, né? A maioria vai vencer lá em 2025, 2027, 2029, 2030. Então a gente tem uma segurança, né? Até 2030, 59 ainda, né? Por cento dos fundos vão vencer ali. Em 2024 só 5%, 2025 só 3%, então é uma segurança muito boa, né? Agora vamos passar pro CPTS11, porque aí agora a gente compara esses indicativos que eu mostrei para você com o do CPTS11 e compara o relatório também, né? A disposição das informações e o quanto que o gestor conversa com você. E aqui, não sei se você notou, mas o gestor conversou com você aqui, ó, comentário do gestor, tá? Comentário do gestor, lançou aqui, ó. E depois foi mais gráfico, demonstração financeira mesmo, né? Agora vamos passar aqui para a parte do Capitania Investimento. Os indicativos eu vou falar no finalzinho, que a gente fecha a marra e fica até o final, você vai... Então olha só, comentário do gestor aqui em resumo, né? A gestão pretende manter a estratégia high grade e reciclagem de portfólio. Isso aqui é muito bom. Eu gosto muito desse fundo por causa disso, tá? A gestão é muito mais ativa do que do MXRF11, muito mais ativa. A gestão desse fundo imobiliário aqui, ele gosta de ficar ganhando com marcação de mercado. Ele gosta de ter ganhos de capitais com crise e com fundos imobiliários. Isso é muito bom, por quê? Ó, lembra que eu te falei que há duas formas do fundo imobiliário ganhar dinheiro? Ou é emissão ou é alavancagem? Agora, se o fundo imobiliário compra um CRI com o dinheiro que ele já tem, 100 mil, ele compra um CRI, esse CRI sofre uma marcação de mercado e ele vende esse CRI por 120 mil, cara, ele ganhou 20 mil reais sem precisar de emissão, sem precisar de alavancagem. Agora ele pega esses 120 mil reais e compra um outro CRI. E ele fazendo isso, ele vai aumentando o patrimônio líquido do fundo sem precisar ficar emitindo cotas, sem precisar ficar alavancando. Quando tiver que alavancar, ótimo, perfeito. Quando tiver que emitir, ótimo, perfeito, também pode, né? Se a emissão for boa, se a alavancagem for boa, não tem problema. Mas essa estratégia aqui é muito boa, tá? Além disso, ó, a redução do juro real, né, medido pelo IPCA, nos permite voltar a realizar ganhos nas posições de CRI. Você está falando de marcação de mercado, tá? Distribuição de dividendos foi 114,4% CDI, né? E aqui ele descontou só 15%. Ele foi humilde aqui, né? Humilde em descontar 15%, porque na verdade o pagamento de dividendos dos fundos imobiliários ele é mensal, e o desconto mensal de imposto de renda no CDI é de 22,5%, né? Ele descontou 15% aqui para dar uma... A alocação desse fundo imobiliário está 68% em CRIs, e 27% em FIs. Você vê que é uma alocação mais diversificada aqui do que o MXRF11, né? O MXRF11 é muito menos em FIs, né? Só 16% em FIs. E olha só, importante isso aqui, ó. Olha a alavancagem desse fundo. Você anotou lá quando eu falei para você anotar? Eu anotei aqui, ó, 3,12% é a alavancagem do MXRF11. Olha a alavancagem agora do CPTS11, 16,7%, muito alto, né? É alto. Mas olha só aqui o custo dessa dívida, CDI mais 0,81. Não é um custo alto não, cara. Essa dívida aqui tá muito boa. Se ele pega essa dívida e investe a CDI mais alguma coisa, por exemplo, lá, CDI mais 2%, tira a taxa de administração e ainda consegue quitar a dívida. Só que lógico, sim, tá alta a dívida,
né? Ele tem que se quitar, se ele for fazer uma nova emissão de cotas, tem que quitar essa dívida aí, a não ser que ele tenha investimentos melhores, porque a dívida realmente está baixinha. Ó, agora o gestor vai conversar com você sobre o que ele tá achando da macroeconomia. E aqui ele fala sobre o Fed, né, que é o Banco Central Americano, subindo os juros, nessa nova reunião agora, mantendo esses juros, e aí vai, e ele te dá um panorama geral do que ele acha que vai acontecer na economia e por que ele tá montando essas estratégias que ele tá montando, tá? Depois ele fala sobre a perspectiva dele no mês, depois aqui ele fala das estratégias, e olha só, esse fundo aqui, pelo menos ao meu ver, ele não te trata como um não posso falar anencéfalo não, mas ele te trata com mais respeito, né? Ele te explica totalmente como que funcionam as estratégias, ó. Ele te explica e se você não sabe, pesquisa, mas você tem as informações todas aqui, ó. Todas aqui, ó. Isso aqui realmente me encanta, porque como eu já sei avaliar, a diferença de um relatório para o outro é gigantesca, né? Parece que aqui o gestor não tá querendo esconder nada, ele tá mostrando tudo realmente, né? No MXRF11 não quer dizer que o cara tá querendo se esconder, né? Mas é um relatório mais simples. Por quê? Porque é povão, né? Pô, tem muita gente investindo lá e vai ter muita gente investindo no CPTS11 também. A gente pode subir o nível agora dos investidores leigos. Olha só, ele estabeleceu uma estratégia quando o IPCA estava alto. Lembra que eu te falei que ele fica fazendo reciclagem de carteira? Ele compra CRIs, esses CRIs vão dando rendimento, vai acontecer no pagamento mensal, vai chegar um momento que ele vai vender esses CRIs. E vai demorar talvez 10 dias, 20 dias, 30 dias para alocar num novo CRI, porque ele precisa procurar um bom CRI, né? Afinal ele ganha dinheiro com marcação de mercado também. E olha só o que está acontecendo agora, né? Ó, receita de CRIs versus as receitas das compromissadas, que é a alavancagem dele de 16%. Foi positivos até meados de 2022. E essa diferença foi grande, com expressiva criação de valor para os cotistas. Agora, nos últimos 3 meses, o custo das compromissadas começou a ficar muito mais alta do que o rendimento dos CRIs, porque o IPCA começou a cair e lembra, o CDI ainda está ali em 13,25, então a dívida ainda, apesar de ser uma dívida CDI mais 0,81, que é uma dívida comparada ao mercado mais baixa, ainda é uma dívida alta, né? Então olha só, ele conseguiu fazer rendimentos absurdos aqui, ó, 0,88, 0,91, tarará, tarará. A partir do momento que ele fez a reciclagem aqui, que foi lá em setembro, que ele vendeu o CRIs, né? Inclusive foi nesse momento que eu entrei no fundo imobiliário, porque ele ficou muito descontado irracionalmente, parece que o pessoal não sabia, só viu lá o dividendo caindo, não sabia o que aconteceu, vou vender o CPTS11, enfim. Depois ele ainda conseguiu dar uma recuperada, mas tá ali, né? No 0 a 0, tem mês que dá positivo, tem mês que dá negativo, tá no 0 a 0. Então vamos lá, agora para os pontos finais desse vídeo, comparar os últimos indicativos para você entender o que tá acontecendo, tá? O CPTS11 ele tem uma alavancagem mais alta, ele tem uma diversificação maior do que o MXRF11, ele fez o desdobramento com o intuito e a dívida dele é boa, né? E olha só isso aqui, cara, eu quero te mostrar esse gráfico aqui, ó, olha só, lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, mostrando o CDI, o IFIX, tá? Olha, o CPTS11 tá ganhando aí do IFIX, do CPTS11, e aqui eu quero te mostrar o gráfico de ganho de capital. Olha isso aqui, ó, isso aqui é importante, por quê? Porque aqui você vê como que o fundo imobiliário tá ganhando dinheiro. Olha só, vamos pegar essa barrinha aqui, tá? Vamos pegar essa barrinha aqui maior, que fica melhor de você ver. Ó, essa parte azulzinha aqui é o rendimento em CRI. Então ele investe em CRI, o CRI paga, ele te paga, né? Aí parte do dinheiro dele também tá investindo em FIs. Ele investe um pedacinho ali em FIs, o FI dá rendimento e ele entrega para você. Agora, isso aqui que é importante, ó, ganho de capital com CRI e ganho de capital com FI. Isso aqui é ganho de capital com CRI, cara. Marcação de mercado. E isso aqui é ganho de capital com FI. Isso aqui o cotista ganhou sem precisar fazer nada. O cotista ganhou sem ser diluído e sem aumentar a alavancagem. Isso aqui que aumenta, né, o patrimônio líquido do fundo. E por isso, talvez que o CPTS11 tenha aí, ó, maior valor patrimonial do que o MXRF11, né? 2,86 contra 2,56. Então, na minha opinião, o CPTS11 realmente tem uma estratégia melhor do que a do MXRF11. É praticamente a mesma estratégia, só que o gestor do CPTS11 ele é muito mais ativo e ele já comprovadamente ganhou muito dinheiro fazendo marcação no mercado. Então, ele é realmente competente. Eu me sinto muito mais respeitado olhando o relatório do CPTS11, por isso ele ganha um ponto. E agora com esse desdobramento, qual que é o intuito do gestor? Você já parou para pensar? Qual que é o intuito do gestor? Cara, ele diminuiu para aumentar a liquidez e agora fica mais fácil dele emitir cotas, provavelmente. Por quê? Ele vai diminuir esse valor da cota, o fundo imobiliário vai ficar muito mais acessível, muitas pessoas novas que compravam MXRF11, compravam VGHF11, vai ver esse novo fundo ali, entregando bons rendimentos também, assim como o MXRF11, só que ele é mais barato, ele tá descontado e às vezes ele dá ganho de capital. Pô, eu vou ir aqui então pro CPTS11, ele aumenta a base de cotistas dele e depois ele pode fazer uma nova emissão para tirar sua alavancagem, para aumentar seu patrimônio. Então eu acho que o gestor está indo pro caminho certo sim. Eu sou a favor desse desdobramento aí, achei que foi uma boa decisão e vou continuar investindo no fundo. O fundo não deixou de ser bom, porque fez o desdobramento, não. Na verdade o fundo agora tem maior probabilidade de se sair bem, né? E aí,
naquele ponto final aqui do nosso vídeo, ó, qual é o fundo imobiliário aqui que tem a maior chance de valorização de cotas? Vamos aqui para os indicativos, ó. Olha só, o MXRF11, cara, tá com um PVP de 1.09 e o CPTS11 tá com um PVP de 0.95. A liquidez diária do CPTS11 é quase tão grande como a do MXRF11, só que presta atenção, o CPTS11 custava R$85, imagina agora com 8,50, né? 8,50. Então acredito sim que o CPTS11 tem muito, mas muito mais chance de valorização de cota do que o MXRF11. Ninguém é doido de ficar pagando 10% a mais do que um fundo imobiliário vale e vai continuar comprando assim, não acredito nisso. O MXRF11 para chegar em 1.09 é porque realmente tem muita gente leiga, né? Não é porque o fundo é, meu Deus do céu, o melhor fundo de papel, não é por causa disso não é por causa disso, pode ter certeza, não é por causa disso. E se você quiser aprender como investir em fundos imobiliários de uma vez por todas, criar uma carteira balanceada, não só com fundo de papel, porque fundo de papel não são os melhores fundos, tá? E nem de longe o MXRF11 é o melhor fundo da bolsa. Ele pode ser o maior, mas não é o melhor fundo imobiliário da bolsa, principalmente nesse momento. Ah, quer dizer que você não tem MXRF11 na sua carteira? Não, eu tenho aqui, ó. Tá aqui o MXRF11 na minha carteira. Inclusive, tô ganhando 6% nele aí. Mas sem sombra de dúvida, você consegue descobrir fundos imobiliários que, além de valorização de cotas, vão pagar um ótimo dividendo e ainda vai diminuir o risco da sua carteira, tá? Se você quiser aprender como fazer isso, eu vou te ensinar através do método 2 em 1. E eu vou fazer uma imersão gratuita para os membros. Amanhã, no dia 27, às 19h45, depois que sair o vídeo aqui do canal, vai ter a imersão lá. E aí você vai conseguir ver a imersão, vou te explicar tintim por tintim como que eu criei o método 2 em 1 e qual a base dele, pra você começar a aplicar dentro dos seus fundos imobiliários. Se você já tem uma carteira de fundo imobiliário, cara, isso vai ser excepcional para você, vai ser excepcional para você. Você vai conseguir dar uma reorganizada, pelo menos uma pensada ali em que você tem que manter, o que você tem que vender na sua carteira. E se você não tem nenhum fundo imobiliário, cara, é especialmente para você. E de uma vez por todas você vai entender. Parece que é uma nova linguagem e realmente é como se você estivesse aprendendo inglês, né? Só que muito mais fácil, que rende muito mais dinheiro do que você aprender inglês. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o canal, né? A gente tá com o intuito aí de bater 100 mil inscritos antes do final do próximo mês, tá? Então a gente tem aí 37 dias para poder bater 100k e eu conto com a ajuda de vocês. Sem vocês esse canal não seria possível existir e por vocês ele vai continuar existindo, mas vocês têm que retribuir, né? E lembrando, a imersão é para quem é membro. Se você não é membro ainda, torne-se membro aí do canal, um valor simbólico, cara, para tudo que você vai ganhar, valor simbólico. Eu te garanto que nessa imersão você vai aprender muito mais do que cursos que eu, Leonardo, já paguei mais de R$2.000, tá? Então não perca essa oportunidade, te vejo em breve, até amanhã, até o próximo vídeo.